Vamos começar essa aula, então, dando um exemplo de como a gente aplica os conceitos que nós vimos até então, tá bom? Vamos começar falando, então, sobre a lei de Boyle e como a gente conseguiria equacionar a lei de Boyle, como a gente conseguiria observar a lei de Boyle, né, com relação a um gás ideal, tá certo? Bom, então nós temos aqui um enunciado de um exercício que fala: a lei de Boyle enuncia que a pressão absoluta e o volume de uma certa quantidade de gás confinado são inversamente proporcionais se a temperatura permanece constante em um sistema fechado. Represente para a expansão de um gás ideal o sistema termodinâmico, as equações envolvidas e o gráfico da lei de Boyle. Bom, primeiramente vamos tentar entender o problema. Nós temos aqui, então, o enunciado da lei de Boyle, como nós vimos no começo desse curso, né? E a principal característica da lei de Boyle é que quando um gás está então, confinado, né? E nós variamos a pressão, ou seja, a pressão que esse gás exerce, né, na parede de um determinado recipiente, estamos falando aqui de um processo onde envolve pressão e volume, né? Nós temos então que essas duas variáveis são inversamente proporcionais. Nós vimos isso então lá no comecinho do curso. Bom, ele quer que a gente represente então, né, para a expansão de um gás ideal o sistema termodinâmico. Nós aprendemos a representar um sistema termodinâmico. Então, a gente vai tentar construir de forma esquemática como que esse processo de expansão desse gás ocorre, tá bom? A segunda parte é colocar as equações envolvidas. Então, já dá para a gente observar que as equações vão seguir, né, a equação dos gases ideais. E nós vamos observar que nós teremos uma situação de mudança de estado, ou seja, do estado inicial para um estado final. E essa mudança de estado ela é importante para a gente conseguir equacionar o sistema, tá bom? E para equacionar esse sistema, nós precisamos definir quais são esses estados, tá certo? Então vai ser a segunda parte aqui, com as equações envolvidas. E o gráfico da lei de Boyle, que a gente já conhece esse gráfico, mas agora olhando do ponto de vista da construção do sistema termodinâmico. Pessoal, existem várias maneiras da gente observar esse problema, existem várias maneiras da gente representar esse problema, né, com as questões 1, 2 e 3, mas eu vou tentar mostrar para vocês uma delas que é um pouco mais simples, tá bom? De uma maneira onde a gente consegue, então, olhar para a lei de Boyle de uma maneira a construir um sistema termodinâmico, né? A gente vai construir um sistema termodinâmico do zero e a partir disso a gente vai fazer ele funcionar, vai fazer ele estar inserido dentro do contexto da lei de Boyle. Uma maneira de a gente observar esse sistema é, por exemplo, se nós tivermos um gás então confinado, né, e nós tivermos aqui um êmbolo, né, que a gente pode ser representado depois por um pistão, eu vou mostrar como que a gente faz isso, né, e em princípio vocês têm aqui esse pistão, né, ou essa superfície aqui, né, com dois pesos aqui, né, que é representado por dois pesos. Bom, obviamente, quando você coloca um peso aqui, você tem então uma diminuição do volume, né? Você tem aqui um volume, o gás confinado a uma determinada pressão. Quando você remove um desses pesos aqui, o que vai acontecer? A pressão exercida pelo gás nessa barreira móvel, o que vai acontecer? Ela vai ser menor, então logo o volume vai aumentar, né? Então, essa é uma maneira que a gente pode representar o nosso sistema aqui termodinâmico, tá bom? Então, a gente consegue mostrar, né, como como esse processo, né, ele vai se comportar respeitando a lei de Boyle. Nós não vimos ainda, eu não expliquei para vocês ainda o princípio da reversibilidade termodinâmica, né? Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas aqui é simplesmente o problema, ele pede para a gente ver o enunciado da lei de Boyle no contexto dessa figura, tá bom? Bom, como nós já vimos, então, ele fala que a temperatura permanece constante. Isso significa que o processo é isotérmico. Então, a gente já classifica o processo. O que é um processo isotérmico? É um processo que ocorre a temperatura constante, tá bom? Em química, a gente vai observar outros tipos de processos que são importantes.
por exemplo, como o isocórico, que é volume constante, isentálpico, que é a entalpia constante, isentrópico, que é a entropia constante, ou isobárico, que é a pressão constante, tá bom? Quando a gente faz esse tipo de observação, o que vai acontecer? Vai acontecer que para cada sistema termodinâmico que vocês constroem, né, vocês vão ter, então, vocês vão observar, vamos assim dizer, né, qual variável de estado vai estar influenciando esse sistema termodinâmico. Neste caso, eu estou falando que o sistema é isotérmico, então a temperatura é constante, ou seja, ele já deu essa informação que é para vocês conseguirem construir o sistema termodinâmico de vocês. Uma outra maneira que vocês podem observar, né, desse sistema, por exemplo, vocês poderiam ter um êmbolo aqui, né, e o êmbolo está aliviando essa pressão aqui de dentro, tá certo? Ou seja, você poderia ter algo realizando um trabalho externo, né, e aliviando a pressão de dentro desse sistema. A gente vai estudar esse caso quando a gente falar da primeira lei da termodinâmica, tá? E então existem várias maneiras da gente observar esse problema, né? Nesse caso aqui eu coloquei essa maneira só para vocês terem uma ideia de como a gente consegue construir um sistema termodinâmico a partir do zero, tá bom? Em muitos livros vocês vão encontrar os gráficos, olha aqui o gráfico da lei de Boyle, né? De pressão versus o volume. Por exemplo, aqui a gente mostra o quê? Que à medida que você vai diminuindo o volume pela metade, você vai aumentando a pressão, né? Vai dobrando a pressão. Aqui você diminui dividido por 3, né? E aqui vocês vão ter 3 vezes mais a pressão. Isso porque vocês já sabem que na lei de Boyle, né? A pressão, quando Boyle postulou, né? A lei, ele postulou que a pressão é inversamente proporcional, né? Ao volume, se nós considerarmos esse sistema aqui que nós estamos estudando, tá bom? Outra maneira de vocês fazerem é, ao invés de fazer pressão versus o volume, vocês fazem volume versus a pressão. É a mesma coisa, tá? É só observar onde estão as variáveis. Nesse caso, vocês percebem que à medida que o volume aumenta, a pressão diminui. Neste caso, vocês observam que à medida que a pressão aumenta, o volume diminui, tá bom? Então fiquem atentos com esses gráficos, porque ele pode ser do tipo PV ou do tipo VP. Tanto faz. A ideia é a mesma, tá bom? E aqui nós temos as isotermas, tá? Essas isotermas, elas estão representadas aqui por essas linhas, né? Eu já falei dessas isotermas para vocês, elas apareceram, por exemplo, quando a gente estudou gases reais, né? À medida que a gente vai aumentando a temperatura, então nós vamos ter comportamentos diferentes para o gás, né? Mas, se vocês pegarem cada curva dessa, é uma determinada temperatura. Por exemplo, nós temos aqui, nesse exemplo, a T3 maior que T2, que é maior que T1, tá bom? Aqui, ó, T3, T2 e T1, tá certo? Pessoal, isso é muito importante porque desta forma vocês conseguem visualizar nos livros, nessas formas vocês conseguem observar cada etapa de construção, então, de um sistema termodinâmico, tá certo? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui que vocês vão encontrar em livros de como a gente representa esse sistema termodinâmico, tanto da forma gráfica, quanto na forma esquemática e assim por diante, tá bom? Bom, então, vamos começar a responder, então, o nosso exercício, depois dessa introdução que eu fiz aqui para vocês, para a gente tentar entender melhor como que a gente consegue, então, responder esses 3 pontos aqui do exercício que está sendo proposto. Bom, vamos então, ele quer que represente um sistema termodinâmico, né? Representa para uma expansão de um gás ideal. Bom, se é um gás ideal, a gente já sabe que vai respeitar a equação dos gases ideais, tá certo? E se o sistema é a temperatura constante, ele é um sistema isotérmico, ou seja, a temperatura vai ser igual à temperatura inicial e à temperatura final. Como a gente está falando de uma expansão de um gás, vocês podem representar isso em dois estados diferentes. O estado inicial, termodinâmico inicial, e o estado final, que é o estado termodinâmico final. Vamos observar o que acontece, então, com a pressão e a temperatura no estado inicial e no estado final. Bom, representei aqui, então, o sistema termodinâmico com as fronteiras.
coloquei uma fronteira móvel aqui e aqui um pistão, tá certo? Então, esse pistão ele vai se movimentar para cima, aumentando, então, o volume, né, do meu sistema termodinâmico. Então, vocês vão ter o VI, o PI, que é o volume inicial e pressão inicial, e aqui vocês vão ter um volume final e uma pressão final. Notem que o volume final ele é maior que o volume inicial, ou seja, está representado aqui pelo esse sistema, tá certo? E a pressão final vai ser menor que a pressão inicial, tá? Então, essa é a maneira que a gente representa, então, um processo termodinâmico acontecendo, que é a expansão de um gás, tá bom? Então, nós temos dois sistemas, o I e o F. O I é o estado inicial, o F é o estado final, poderia ser A e B também, não tem problema, desde que bem representado e bem descrito. Então, a questão 1, que é para representar o sistema termodinâmico durante esse processo, nós podemos fazer desta maneira. Então, essa é a maneira, uma das maneiras, né, da gente representar. Então, é uma maneira correta, mostrando então a atuação de um pistão aqui, aumentando então o volume. Bom, logo vocês vão ter uma diferença de volume, tá certo? Essa diferença de volume vai estar relacionada no futuro com vai estar relacionada no futuro com o trabalho, nós vamos ver lá na primeira lei da termodinâmica, né? Mas por hora a gente vai estudar apenas esse tipo de representação esquemática, tá bom? Bom, vamos no segundo agora, ele quer saber as equações envolvidas. Bom, sabendo então que as equações vai respeitar a lei de Boyle, e a lei de Boyle respeita as equações dos gases ideais, então nós vamos ter que PVI, VI, PI, VI é igual a NRT. Note que T eu não coloquei nem TI, né? Não coloquei TI por quê? Porque TI é igual a T. Então eu consigo trocar TI por T, já que nós estamos falando de uma expansão isotérmica, tá? E o P final vai ser PF, VF, né? Igual também a NRT. Então logo nós vamos ter aqui que PIVI vai ser uma constante, PF, VF vai ser também a mesma constante. Por que essas constantes são iguais? Porque o TF vai ser igual a T, que é igual a TI, tá bom? Então, quando vocês têm essa situação de um sistema isotérmico, nós podemos escrever dessa maneira. Logo, PF, VF vai ser igual a PI, VI. Então, desta forma, vocês mostram equacionando que a pressão é inversamente proporcional ao volume, certo? Então, essa é uma maneira da gente representar o nosso sistema termodinâmico, tá bom? Representado, equacionado aqui também, aqui no item 2. E o item 3, ele quer saber o gráfico da lei de Boyle. Bom, agora que nós temos, então, as equações, nós conseguimos plotar, então, o gráfico aqui da lei de Boyle, né? Logo aqui em cima nós vamos ter o PV, né? Então, nós vamos ter aqui, a gente consegue observar aqui o gráfico da lei de Boyle, né? Como sendo um gráfico onde você vai ter um volume inicial, uma pressão inicial, um volume final e uma pressão final, tá bom? Para vocês olharem melhor aqui, então nós temos então o gráfico aqui que eu representei aqui por V no eixo X e P no eixo Y. Então nós temos aqui esta característica, essa curva característica da lei de Boyle, então utilizando então essas duas variáveis em um gráfico em duas dimensões, tá bom? Pessoal, aqui estão os três sistemas, né? As três questões aqui, né? Que é o que o exercício pede, e uma das maneiras que vocês podem representar isso. Agora vamos olhar o gráfico um pouquinho mais de perto, só para vocês terem uma ideia de como o sistema é representado. A pergunta, né, que é importante vocês fazerem é a direção, né, onde está ocorrendo o processo. Neste gráfico aqui, particularmente, nós estamos falando de uma expansão. Então, se a gente está falando de uma expansão, está havendo aumento de volume. Então, eu coloquei uma seta para indicar que vocês têm aqui da esquerda para a direita mostrando a expansão, tá bom? Outra coisa, então, a diminuição da pressão. Então, à medida que a gente anda no gráfico na direção da seta, a gente vai ver, então, a diminuição da pressão. Então, representado aqui o nosso gráfico VP, ou gráfico PV, como disse para vocês, a gente poderia representar também o V aqui no eixo Y, né? Não teria nenhum problema com o P no eixo X, né? Desde que vocês fizessem a análise do gráfico corretamente, tá bom? Um ponto importante que eu quero ressaltar para vocês
é que para saber como é essa curva que vem deste ponto a esse ponto, do ponto inicial ao ponto final, vocês precisam conhecer o sistema e as leis que regem o sistema. Isso é muito importante. Nesse caso, eu não entrei em muito detalhe, porque o próprio problema que a gente tá tratando já fala que nós vamos cuidar da lei de Boyle, ou seja, nós vamos tratar, né, de observar a lei de Boyle aplicada a um sistema de um gás ideal. Então a gente sabe que o perfil da curva vai ser esse. A questão é que, se vocês olharem essa curva um pouco mais de perto, a gente poderia colocar o nosso estado final em qualquer ponto desta curva, tá certo? Ou seja, como é um problema, digamos, um pouco mais, um aspecto fundamental, um problema um pouco mais de caráter descritivo, vocês escolheram 2 pontos aqui, nós escolhemos 2 pontos aqui e traçamos a curva de acordo com a lei de Boyle. A questão é saber que, para esse processo inicial chegar nesse processo final, algo aconteceu no ponto intermediário. Bom, não nos interessa nesse instante saber o que aconteceu no ponto intermediário. Por quê? Porque o que interessa é saber, com relação a esse estado final, qual é a relação desse estado final com o estado inicial. Então, a beleza da termodinâmica é essa. É vocês pegarem 2 estados e observarem como um está perante o outro, tá bom? A questão é, mas como a gente sabe, né? E quais são as condições para que esse processo obedeça exatamente essa lei? Como que a gente sabe que daqui para cá esse processo passou exatamente por cima desta curva e assim por diante? Bom, para isso é um pouco mais complicado. Nós vamos precisar fazer uma aula dedicada para falar para vocês o conceito de reversibilidade com o equilíbrio termodinâmico, né? Para isso também a gente vai precisar conhecer previamente, se vocês querem traçar uma curva de um estado A para o estado B, previamente o que acontece nos estados intermediários. Isso pode ser dado por uma equação, pode ser dado por uma propriedade do sistema, né? Um exemplo, a gente poderia, por exemplo, sair desse ponto, vir até aqui embaixo e depois correr até aqui. Como que a gente sabe que não ocorreu isso? Ou seja, como que a gente representou esse processo desta maneira? Bom, como eu disse, nesse exemplo que nós demos aqui, nesse exemplo do exercício pedido, ele fala que é uma expansão obedecendo à lei de Boyle. Então, vocês já sabem que vão ter que usar esse perfil para construir essa curva. Mas, não necessariamente a lei é nos dada. E, às vezes, é nos dado, por exemplo, uma propriedade do sistema. Tá? Isso a gente vai ver certinho quando a gente tratar da primeira lei da termodinâmica, quando a gente vai falar de reversibilidade termodinâmica. Mas o problema foi resolvido, vocês equacionaram, vocês montaram o sistema, né? E nós temos aqui, então, a forma gráfica, então, da lei de Boyle. Então, esse é o primeiro contato que vocês tiveram para começar a equacionar um problema e começar a entender como a gente consegue descrever um processo termodinâmico em função das propriedades do sistema, um processo termodinâmico com suas equações e um processo termodinâmico, né, com fundamentos na análise gráfica. Então, essas 3 situações vão começar a aparecerão durante todo o curso de termodinâmica, principalmente quando a gente tratar de soluções também. Eles vão aparecer os 3 sistemas, as 3 formas de olhar o equilíbrio termodinâmico, de olhar aqui a termodinâmica envolvida nos processos químicos, elas serão nos apresentadas dessas 3 maneiras, né? Utilizando, por exemplo, uma foto do sistema, né? Aqui uma representação do sistema, o equacionamento e a forma gráfica, tá certo?